Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse que é um programa realizado pelo Movimento Sindical de Petrópolis. No programa de hoje a gente vai conversar sobre a PEC das domésticas. Vamos entrevistar a Jussara Portilho, conhecida popularmente no movimento sindical, tanto aqui em Petrópolis como no Rio e no Brasil inteiro, como Jô Portilho. Ela fez uma tese de doutorado em que o título é Metamorfoses do Trabalho Doméstico Remunerado, no contexto de mundialização do capital, o caso brasileiro. Ou seja, ela estudou a fundo o que significou a PEC e de que forma isso afeta toda uma sociedade. A gente vai entender não só essa questão teórica, mas de que forma a PEC alterou a vida não só das trabalhadoras domésticas, mas também a nossa, que faz uso de alguma forma desses trabalhadores. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco e vamos dar início à nossa conversa com a Jô Portilho. Jô, bem-vinda de volta ao programa Trabalhador em Foco. Hoje a gente está aqui gravando no Sindicato dos Trabalhadores Bancários. E antes da gente falar a respeito da PEC, eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua vertente de sindicalista e estudiosa. Você terminou o seu doutorado agora há pouco tempo e estudou a questão do trabalhador doméstico. O que fez uma sindicalista da área financeira e estudar uma outra categoria que, a princípio, não é afim, ou seja, não tem relação direta? Boa tarde a todos vocês que estão em casa, primeiramente fora Temer. Eu sou sindicalista, sou bancária já desde 89, eu sou bancária. E eu fiz 2 mestrados e os 2 mestrados, as dissertações foram sobre o trabalho bancário. Então, dessa vez, eu quis sair um pouquinho, né, do universo de uma categoria que é bem organizada, que tem oportunidade de negociar a nível nacional com os patrões e ver também uma outra categoria que, ao contrário, só pôde ter direito a criar um sindicato a partir da Constituição de 88. Uma categoria que não teve os direitos trabalhistas na época da implantação da CLT, só vieram a ter agora, com a PEC. E, acima de tudo, uma categoria que está muito associada ao trabalho bancário. Você sabe por quê? Hoje nós temos muitos, até casais na família, os dois trabalhando como bancários. É um tipo de trabalho que exige muita hora extra, em geral hora extra não remunerada, venda de produtos para bater meta. O banco transfere o bancário ou a bancária de um bairro para outro completamente distante, o que faz com que o retorno desse trabalhador e dessa trabalhadora para casa, às vezes demore 2 horas, estou falando em termos de Rio de Janeiro. Certo. E esse trabalhador, depois de 8 horas de trabalho por dia, e mais algumas para vender, bater meta, etc., pega um trânsito terrível, chega em casa e tem filho, e tem mãe, sogra doente, que é da responsabilidade, tem que ser cuidado, porque o Estado brasileiro não proveu uma estrutura, né, de acompanhamento para doenças crônicas, claro, né, não tem uma clínica, não diria um hospital com cirurgia. Uhum. Como também tem uma oferta de creche mínima, que é uma disputa terrível para, né, as creches públicas. Então, indica. Você termina assumindo todas essas tarefas quando você chega em casa. Homem ou mulher, não estou nem discutindo quem é que faz esse trabalho, embora as mulheres façam 7 horas a mais de trabalho do que os homens em função disso. Certo. E isso é dado estatístico, hein? Não inventei, certo. Não. Então, eu queria pensar como é que essa trabalhadora e esse trabalhador bancários que vivem muito da sua vida, da sua jornada de vida para o banco, como é que elas administram, como é que eles administram a casa. Então, eu penso, eles devem ter trabalhadores domésticos,
não é? Talvez. Ou devem ter os filhos numa creche particular, né? Como é que é isso? E aí eu comecei a conversar com os bancários sobre isso e vi o quanto as domésticas hoje não são mais trabalhadoras de madames. A madame fica em casa e diz, doméstica, faça isso, limpe aquilo, passe aquilo. Não. Hoje, as trabalhadoras, a classe trabalhadora, claro, não é toda a classe trabalhadora, mas, por exemplo, uma classe como uma das bancárias, que tem um certo nível salarial, ela contrata o trabalhador e deixa a sua casa e sua família na mão desse trabalhador. Ela não tem oportunidade de ficar dizendo, isso aqui não ficou bem feito ou mal feito, isso aqui você faz assim. Muitas vezes as domésticas fazem o supermercado, decidem o que a família vai comer, porque tanto marido quanto mulher, ou nos casos hoje muito comuns das famílias monoparentais, onde só a mulher, né, tem que ganhar remuneradamente e ainda cuidar da casa. Então, nesse sentido, eu fui estudar o trabalho das domésticas e a ligação, né, da trabalhadora doméstica realizando um trabalho não para aquilo que a gente achava, uma rica madame que tem o direito a ter... Não é isso. Hoje, a classe trabalhadora, até para conseguir estudar, trabalhar, né, fazer sua pós-graduação, porque o banqueiro exige, ela termina utilizando o serviço de uma trabalhadora doméstica. E aí eu quero saber, e aí, na hora que a gente negocia, né, homens e mulheres, quando a gente negocia o nosso próprio salário, a gente quer sempre melhor remuneração. E a gente, como patrão e patroa, como é que a gente faz? Que é um papel muito diferente, muitas das vezes a gente não está acostumado, você está acostumado muito com essa relação de você ser o empregado e requerer os seus direitos, e às vezes esquece de se colocar no lugar do outro. Exatamente. É um exercício de empatia. Então, além de toda a questão da pesquisa propriamente dito, da relação sindical, você também foi talvez entender um pouco dessa relação de empatia desses trabalhadores que viraram patrão. Porque você vê, hoje, você ser sindicalista é muito mais do que você lutar pelos direitos daquela categoria que você trabalha, com mais ou menor dificuldade, né? Então, algumas categorias mais bem organizadas. Certo. Sindicalista tem que estar absolutamente antenado com todas as mudanças sociais. Então, como eu não tive filhos, eu ainda, mesmo trabalhando no sindicato, naquele ritmo que o sindicato exige da gente, eu consegui fazer o mestrado, o doutorado. Mas isso, eu admito, é muito difícil, né? Mas é fundamental a gente ter direito de estudar. E aí, para uma pessoa que trabalha e estuda, né, você tem que ter um Estado que organize, que oferte, né, serviços públicos, ou você termina tendo uma trabalhadora doméstica. Desde que ela seja respeitada nos seus direitos e remunerada de acordo com o seu trabalho, isso é um trabalho absolutamente digno e que deve ser muito valorizado. E aí, então, agora, entendendo a motivação dessa pesquisa, vamos passar para a questão prática, né? Você estudou o trabalho remunerado doméstico e, de fato, o que é a PEC das domésticas? Então, nós temos uma tradição no Brasil, né, que vem da época da escravidão, onde as escravas faziam mais o serviço doméstico e os escravos faziam mais o trabalho na agricultura. Com o fim da escravidão, esses trabalhadores, esses escravizados, né, eles não tiveram uma preparação para entrar no mercado de trabalho. Com certeza. Não teve curso, não teve adaptação, não fizeram nem escola, né? Então, eles se subjugavam aos trabalhos que ninguém quisesse fazer. E em condições que eles aceitavam e outras pessoas não. Não havia nenhuma legislação trabalhista, né? No início do século teve o Código Civil, que estabelece algumas regras para contratações, mas não uma relação trabalhista. Na década de 40, muitos sindicatos organizados já tinham alcançado
algumas conquistas, e essas conquistas foram organizadas na consolidação, foram consolidadas, né, na consolidação das leis trabalhistas e ampliadas para outras categorias. Alguns direitos desses, inclusive, foram perdidos para poder igualar para todo mundo. Nesse período, em 43, ficaram de fora 3 categorias. Os funcionários públicos, porque já tinha uma legislação própria, então ficaram de fora. Certo. Os trabalhadores rurais, muito embora a gente vivesse num país de maioria, exportação agrícola, né? E as trabalhadoras domésticas. Ficaram de fora dos direitos da CLT. As trabalhadoras domésticas, até 1972, eram consideradas meio como umas criadas. Alguém para ajudar. Vou pegar uma menina para criar, que na verdade não era para criar. Nossa. Você pegava uma criança para fazer trabalho doméstico pesado e arriscado. Bom, em 72, depois de muita luta das trabalhadoras, através das suas associações de domésticas, porque não tinham direito sequer a sindicato, elas conseguem o direito a ter carteira de trabalho assinada, ou seja, serem reconhecidas como profissionais. Não eram sequer reconhecidas como profissionais. Antes disso, elas continuavam sendo as pessoas que ajudam ali. Né? Então, na Constituição de 1988, com muita luta, com apoio do movimento feminista, do movimento antirracismo, que sempre, né, ao longo do século XX, realizaram várias manifestações, lutas, debates, etc., com a ajuda desses movimentos e do movimento sindical, pós-ditadura, o movimento do novo sindicalismo, certo. Na Constituição de 88, se lutou para que as domésticas tivessem os mesmos direitos da CLT. Isso não foi possível por uma série de limitações, mas foi possível ampliar os direitos, como férias remuneradas e outros pequenos detalhes da vida. Mas, por exemplo, não se estabeleceu todo o direito trabalhista e ela sequer tinha uma jornada de trabalho estabelecida. Depois da Constituição, elas tiveram o direito de se organizar em sindicatos. Mesmo assim, é uma organização difícil, porque elas não trabalham no mesmo local como os bancários, os comerciários, né? Então, para sindicalizar fica difícil, etc. E a luta delas não deixou de existir por causa disso. Mas nos anos 2000, e é por isso que eu digo, como é que foi durante a mundialização, onde a crise mundial está difícil, como é que elas conseguiram aqui? Novos direitos. Sim. Aqui no Brasil aconteceu o que a gente brinca que é uma ordenação de planetas que só acontece a cada 1 milhão de anos e que essa ordenação permitiu que esses direitos fossem conquistados. Certo. Que ordenação é essa? Vamos fazer um breve intervalo e a gente volta dando continuidade a esse bate-papo para entender o que aconteceu para um cargo que historicamente é remanescente, não é? Vem lá da origem da escravidão. A Jo não falou agora nesse início, mas ela antes de começar a gravar, a gente estava falando que a maioria são mulheres negras. Então, assim, a gente tem todos os indícios que vêm dessa escravidão e quer entender o que aconteceu para, enfim, elas conseguirem alguns direitos. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco e vamos dar continuidade ao nosso papo com a Jo Portillo falando da questão da PEC das domésticas. Antes do intervalo, a gente estava falando que depois de uma vida, né, de uma história brasileira de desvalorização do trabalho doméstico, aconteceu alguma coisa. E eu queria que você falasse o que foi esse momento em que todos os anseios, ou parte dos anseios desses trabalhadores, começaram a virar leis de fato. Então, na verdade, as lutas vieram caminhando paralelamente ao longo do século XX. O movimento antirracismo, ele é histórico e ele luta por direitos, né, dos trabalhadores. E o que aconteceu é que ele se juntou também com o movimento feminista, que
se fortaleceu no Brasil a partir dos anos 70. E as feministas tinham essa clareza da importância de ter uma trabalhadora doméstica ou alguém que pudesse fazer algum tipo de trabalho para que elas também fossem trabalhar no mercado, para elas entrarem no mercado. Então, as condições de trabalho respeitosas para essa profissional, essa mulher que ocupa o seu lugar na divisão das tarefas, é fundamental. Eu quero ir para o mercado, mas eu quero também que quem esteja trabalhando na minha casa tenha seus direitos resguardados. Então, o movimento feminista foi chave nesse processo. Certo. O movimento sindical e o novo sindicalismo, que trazem uma forma de ver a categoria do trabalhador, né, doméstico, ligada à classe trabalhadora e não só individualizada. Certo. É isso? Então, esse processo todo junto e mais um movimento internacional, tanto dos movimentos sociais quanto da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, contribuíram num conjunto para que não desse mais para negar um direito que deveria ter sido dado lá em 43 para todas as trabalhadoras domésticas. Por que eu digo as trabalhadoras domésticas? Porque no Brasil nós temos cerca de 7 milhões de trabalhadores domésticos. Cerca de 92% são mulheres. Desse total, 60%, cerca de 60% são negras, mulatas, são oriundas desse processo mesmo de escravização que nós tivemos. Certo. O que acontece a partir da década de 70 também é a maior oportunidade de educação básica. Né? A partir dos anos 2002, a criação de 2 secretarias de governo. A Secretaria de Política para as Mulheres e de Políticas contra a Discriminação Racial. Essas 2 secretarias, elas foram, inclusive, mais ainda fortalecidas na gestão da Dilma Rousseff, que envolveu todos os processos de gênero, de discussão do trabalho das mulheres, dessas secretarias, em conjunto com outros ministérios. Certo. Então, isso foi muito importante. Essas secretarias, inclusive, foram parceiras número 1 da OIT na parte técnica para construir a Convenção 189 da OIT, que é uma convenção internacional sobre o trabalho doméstico. Foi aprovada em 2011. A nossa legislação, né, a PEC das domésticas, é um pedido para que se adapte na Constituição a inclusão das trabalhadoras domésticas como trabalhadoras com direito a todos os direitos trabalhistas. Então, a PEC ela é aprovada nesse primeiro momento, em 2013, né, com a força desse conjunto, né, social que está empurrando para que os políticos não sentem mais em cima de um projeto de lei, né, para que os direitos delas sejam garantidos, como fizeram ao longo de décadas. Certo. Né? A evolução da conscientização da população sobre que todos as trabalhadoras, inclusive as trabalhadoras domésticas, tenham esse direito. Então, por isso que eu faço essa brincadeira que os planetas estavam aliados naquele momento. Inclusive Sim. porque a recessão que a gente estava vivendo era uma recessão mundial, mas que não estava atingindo a economia brasileira, que estava em alta. Exato. Agora, neste momento, eu acho que se esperasse 2 anos não se aprovava mais a PEC. Porque nós tivemos dificuldade, inclusive, no Senado, com o senador Romero Jucá, esse que está envolvido em um monte de escândalos. O nome é bem conhecido. Ele foi relator do processo das domésticas, da lei complementar, que é a Lei 150, que complementa, né, e faz o conjunto, que estabelece as regras para serem aplicadas, ou seja, a jornada, o direito ao FGTS, todo esse emaranhado. E havia outras reivindicações juntas que ele ceifou. Nós, que estudamos o movimento Trabalhadoras Domésticas, e as trabalhadoras domésticas nunca esquecerão do Romero Jucá, muito antes desses escândalos. Todos. Quando a gente pensa, então, se criou a PEC, conseguiu se estabelecer e ela entrou em vigor. Quais as trabalhadoras foram diretamente relacionadas? A gente está falando de quem trabalha só no lar,
só dentro de casa? Quais são as outras áreas afins que foram abraçadas pela PEC? Entre aspas, em homenagem ao Romero Jucá, nós temos hoje uma divisão entre as trabalhadoras domésticas. Trabalhadora doméstica virou só a mensalista. Como se a doméstica que vai fazer uma faxina na sua casa ou tira um dia para passar a roupa, o trabalho dela não fosse um trabalho doméstico. Então, infelizmente, a PEC foi um avanço tremendo, mas deixou para trás uma quantidade enorme de trabalhadoras ainda no sistema precarizado, ou seja, sem os direitos estabelecidos na CLT no seu conjunto. E aí é onde a gente fala que existe a diferença entre a diarista e a mensalista. Correto. A mensalista, ela trabalha ou o mês inteiro ou minimamente 3 vezes na semana, quer dizer, tem uma continuidade no trabalho para a mesma família. Então se configura esse vínculo trabalhista e todos os direitos que eu recebo como profissional bancária, no sentido da lei, né, da lei trabalhista, são extensivos a elas. Que direito que eram estabelecidos antes e que agora continuam ou antes não tinha nada direito, né? A PEC vem estabelecer, então, quais são esses direitos? Bom, são vários, mas assim, o maior destaque que eu acho que é fundamental é o que estabelece a jornada de trabalho, porque a sociedade brasileira ainda pensa com a cabeça do escravagista, que acha que uma trabalhadora doméstica deve servir o café de manhã cedinho, antes, né, de sairmos para o trabalho, ela deve passar o dia inteiro trabalhando, servir o nosso jantar, lavar a nossa louça, mesmo que a gente jante às 10 horas da noite. E vá dormir. E quando alguém da família acorda no meio da noite passando mal, tem na trabalhadora doméstica que mora na casa da família alguém para: fulana, vem aqui para ajudar. Então, a trabalhadora doméstica, ela é 24 horas. E agora, finalmente, há uma jornada para as trabalhadoras domésticas. Existe trabalho noturno. Se ela for além do horário, ela tem que receber horas extras. E o fundamental, o fundo de garantia por tempo de serviço. Porque a trabalhadora era demitida e ela não tinha recursos nenhum para se manter até voltar para o mercado de trabalho. Quando a gente pensa nesses benefícios, a gente lembra que só as mensalistas estão ganhando e aí a gente pensa que a luta precisa continuar. Mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Na prática, esses novos direitos transformam essas trabalhadoras que estavam à margem em trabalhadoras com quase todos os mesmos direitos que todo mundo. O que isso significa para uma avaliação de sociedade? Olha, eu acho que é um passo enorme, que evidentemente já devia ter sido dado há muito tempo atrás, mas que finalmente a gente conseguiu ter um mínimo de acúmulo de acordo societário para entender que todo trabalhador deve ter direitos trabalhistas fundamentais para garantir sua dignidade. E isso, de acordo com a Agenda do Trabalho Decente, estabelecido pela OIT em 1999, é um patamar mínimo civilizatório. Não significa que as domésticas agora conquistaram o direito de serem trabalhadoras de acordo com o que estabelece a CLT e que elas não precisarão de mais nada. As domésticas diaristas, por exemplo, têm ainda muito a conquistar. E as mensalistas têm também a luta para que haja acordos coletivos, negociações coletivas, que vão além da lei. Certo. Porque a lei é o patamar mínimo para que haja um trabalho digno. Né? O que a gente vai ser o Isso básico. Ainda falta muito amadurecimento da nossa sociedade. Especialmente porque a gente sabe que em qualquer momento de crise econômica, social, as trabalhadoras domésticas, elas estão na mesma faixa dos trabalhadores precários, né, que são os primeiros a serem demitidos. A gente precisa esclarecer a população, inclusive as trabalhadoras diaristas, que muitas acreditam que ganham mais do que se elas fossem mensalistas, né? Sim, porque podem trabalhar em vários lugares, mas elas esquecem que
devem continuar contribuindo com o INSS. Do contrário, numa situação de doença, elas não vão ter o direito de se tratarem, porque não vão ser remuneradas se não forem trabalhar. Porque trabalham como independentes, né? A gente está chegando no final do programa e se a gente pudesse dar uma forma de instrução para nossa telespectadora, para a empregada doméstica que tem a carteira assinada e também para a diarista que percebe que está acontecendo alguma coisa inadequada, como é que ela pode requerer os seus direitos e como é que ela deve agir? Hoje, as trabalhadoras domésticas têm direito a se organizarem em sindicatos, que são definitivamente a instituição que mais pode dar assistência, orientação, que conhecem a fundo a lei e quais são as regras do jogo. Cuidado com pessoas que se acham entendidas da lei. É muito importante fazer todos os cálculos, irem ao sindicato, frequentarem as reuniões do sindicato, as palestras do sindicato, para entenderem os seus direitos. E as trabalhadoras que são mensalistas, que têm carteira assinada, por favor, não façam uma ligação afetiva com a família onde elas trabalham, que possa prejudicar o fato de que, se não houver o respeito a todas as regras trabalhistas, que ela pode sim ir para a justiça e reivindicar, caso não seja possível com o sindicato, com a intervenção do sindicato, uma negociação para que se acerte o que não foi pago devidamente. Até porque essa sua última fala, eu diria que, com certeza, por trabalhar dentro de uma residência, elas vão criar laços afetivos. Mas é importante lembrar que quando você cria um laço muito afetivo com a família do outro, muitas das vezes você vai estar prejudicando a sua família, não é? E a gente precisa, claro, nos envolvermos, estarmos juntos, mas a gente precisa também saber separar as coisas, porque quando a gente é o empregado, todo mundo separa as coisas. Sim, e o trabalho doméstico é um trabalho profissional, é uma prestação de serviço muito digna, muito importante, e que, inclusive, tem um impacto na economia do país que é enorme. 7 milhões de trabalhadoras domésticas. São muitos. Não é Jô, muito agradecida pela presença. Foi ótimo falar sobre isso. Há muito tempo eu venho querendo alguém que explicasse um pouquinho, falasse pra gente como é que foi esse processo, né, para as domésticas conseguirem, enfim, os seus direitos como todo cidadão e como todo trabalhador. Foi um prazer recebê-la novamente aqui no programa. Tá bom, muito obrigada. Sempre disponível. Obrigada a você que ficou com a gente. A gente volta na próxima semana com o novo programa Trabalhador em Foco. Lembrando que esse programa só existe graças à união de 14 sindicatos. Obrigada e até a próxima semana.